consultas. Está no Evangelho de João, capítulos 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Este aqui é o momento em que os hebreus surpreendem a mulher em adultério, pegam ela e levam ela para ser apedrejada. E então eles estão expondo a lei a Jesus, para ver o que Jesus, e perguntando ao mesmo tempo, qual era a opinião dele em relação a essa situação, já que a lei dele já estava definida o que fazer com ele. Tá certo? Olha só. É colocar você entre as paredes, né? Porque eu digo assim, ó, o que você pensa sobre isso? O que você faria? A nossa lei diz isso. E você? É colocar você entre a parede. Então eles estão fazendo exatamente isso com Jesus. Interessante, né? Então, essa lição veio ser muito oportuna, porque nós estamos vivendo esse momento agora, né? Onde todo mundo diz para fazer, né, para não fazer, e aí tem uma grande maioria. Hoje com a internet, tudo, qualquer movimento que você faz, surge um aglomerado de pessoas, um grupo que opina de um lado, outro que opina do outro que opina no meio do processo, e aí você fica naquela dúvida do que fazer. Várias vezes, o espírito de má fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Jesus não era polêmico. Ele não interferia em assuntos gratuitamente. Ele cumpria a missão dele. No entanto, as pessoas levavam até ele problemas que muitas vezes não lhe cabia resolver. Tá? Até, inclusive, tentaram levar Jesus a divisão de bens após a morte de uma pessoa. Mas se chegavam até ele, ele respondia. Ele não era covarde. Há uma coisa na personalidade dos homens de bem, é que eles não são intrometidos, eles não são aparecidos, eles não saem gritando aos quatro ventos de graça, mas se perguntar, eles não fogem à resposta verdadeira e correta. Então, referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Porque ele está falando assim, olha, independente da quantidade de pessoas que dizem determinadas coisas, que fazem determinadas coisas, que seja um costume, é melhor você consultar sabedoria, gesto e exemplo do Cristo. Se você for cristão. Isso é importante, tá? Aos cristãos, que nós temos o nosso mestre, alguém que não só ensinou e exemplificou. Observe porque a consulta veio depois da glória ao bem. Porque Jesus nos dá condição, diferente de outros avatares, que muitas vezes não nos dá condição de sempre consultar o que ele fazia. Porque nem sempre o que ele fazia é o que ele falava e ensinava. Mas Jesus dá de consultar exatamente como que ele fez e o que ele ensinou. Era a mesma coisa. Então nós estamos bem de mestre. Ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Se você tiver dúvida, é bom que tenha e que consulte o Cristo. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. Na verdade, a gente gasta uma fortuna para estudar. E, às vezes, eu não vou dizer para vocês que não é importante. Depende. Se eu começar a me tornar muito especialista numa determinada área, não é bom. Porque aquela área vai passar
vai cair de moda, vai se modificar e tudo que você investiu naquilo ficará ultrapassado. É melhor que você tenha uma certa generalidade bem embasada, para que, mesmo que as coisas alterem na superficialidade, você ainda domina grande parte do assunto. Aí houve uma época em que a especialização, o mestrado e o doutorado era algo muito imposto, muito cobrado. Mas se percebeu, por exemplo, vamos aqui nós pensarmos que um mecânico especialista em carro a gasolina. Vixe, esse mecânico hoje já está passando um problema, uma necessidade grave. Já temos o carro a álcool, saindo provavelmente hidrogênio, temos a diesel. Então, quando a gente percebe, não dá para a gente ficar muito se afunilando no conhecimento. O conhecimento sempre tem que nos abrir a mente, a cabeça. E quando encontrarmos o problema, pesquisemos, busquemos e lutemos por eles para adquirir. Tá? O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustiosos sacrifícios. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Há uma coisa muito interessante. Nós estamos muito habituados a estudar principalmente a lei da matéria, que é as leis da nossa ciência, que são os assuntos da nossa ciência, né? Nós estamos muito habituados com isso. E é natural, é o que nós compreendemos, é o método que nós utilizamos para estudar, para nos desenvolver. Mas hoje sabemos que existem métodos de aprendizado que fogem dessa maneira nossa de compreensão, de aprofundamento. Esses métodos são os métodos espirituais. Então, muitas vezes eu posso ter um determinado conhecimento aprimorado muito pela minha intuição, porque eu, sendo uma pessoa espiritualizada, me permito usar esse canal da intuição, da inspiração, acredito nele e tenho como um norteamento alguns conhecimentos do mundo material. E acabo me tornando uma grande ferramenta da espiritualidade para o mundo na Terra. Certo? Enquanto que, se eu ficar muito focado, fazer uma comparação, somente nas descobertas da ciência, nas leis da ciência, no método da ciência, não acredito, estou falando de alguém que não acredita na espiritualidade, que não se permite receber uma inspiração, nem uma intuição, pode ficar ainda limitado no campo de atuação. E mais, dali um pouco descobre que tudo aquilo que ele caminhou naquela direção está errado. E isso aí é muito, e são, quer queira ou não, anos e anos de dedicação para depois você virar e dizer, então estou errado? Está errado. Caminha para o outro lado. Descobrimos que não é dessa forma. Já a inspiração, a intuição, já vem do mundo espiritual um pouquinho melhor, onde prevê algumas, inclusive as falhas humanas. Não é que nós vamos receber respostas prontas para a evolução da nossa ciência, mas o homem já deveria estar se permitindo a receber inspirações para adiantar sua ciência. A nossa ciência está um pouquinho amarrada hoje em dia. Estamos com uma série de incógnitas, porque só achamos que através da matemática podemos descobrir as respostas do mundo, por exemplo, das subpartículas atômicas. Então nós estamos com diversas lacunas, né? Porém, temos dificuldade de aceitar algumas inspirações, algumas luzes que vêm. Como elas não vêm com as respostas metodológicas necessárias para aplicarmos na nossa ciência,
às vezes, ignoramos essas respostas ou até deixamos de lado. E elas são as respostas que vão se levar ainda muitos e muitos anos. Então, às vezes, se assessorar da espiritualidade, não é depender, não é esperar que tudo vai vir dali, mas se assessorar da espiritualidade é algo, no mínimo, inteligente da nossa parte, porque estaremos lidando com inteligências, experiências, seres maiores do que nós. É bom ouvir os mestres, não somente encarnados. Que Jesus, quando é procurado, ele fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Além do mais, essa relação com a espiritualidade é gratuita. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Aqui é uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós buscamos o Cristo, buscamos a oração quando estamos atormentados ou precisando de alguma coisa, então significa que estamos no estado de desequilíbrio. E ele manda buscar em oração, equilíbrio e quietude, ou seja, fale com Deus em seu melhor momento. Não é o momento de falar com Deus no seu pior momento, porque você, no seu pior momento, você não está na sua melhor condição psicológica, emocional e de concentração. É como se eu pegasse um grupo de alunos que estivessem desequilibrados, ansiosos e nervosos e fosse tentar ensinar uma matéria para eles. Provavelmente eles não vão aprender, porque nem o foco de atenção eles têm. Eles estariam tão internalizados com as suas necessidades que pouco estaria prestando atenção no que eu estaria ensinando. Então, qual é o momento que eu posso ensinar o ser humano? Quando ele está mais calmo, mais equilibrado e atento para aquele trabalho que será feito. Um vai explicar, é o trabalho de quem explica, e o outro é um trabalho de querer aprender. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Então, quando você estiver no seu momento quieto, de equilíbrio e de oração, nós não imaginamos como o silêncio é uma poderosa oração. Quanto menos falarmos, melhor. Olha só que interessante. Muitas vezes, nós pensamos assim, se eu falar, eu descarrego aquela emoção. Hoje nós sabemos que não é assim, quando você não faz com essa intenção. Por exemplo, alguém fala algo que eu fico nervoso, e eu penso assim, se eu levar esse desaforo para casa, eu vou ficar pior, eu vou tirar aqui mesmo. Não vai. Você vai desaguar aquela emoção. Depois você vai ultrapassar os limites do que deveria falar e vai para casa ainda com raiva, porque não mudou a cabeça do outro, e ainda com culpa de ter falado que não devia. Agora piorou. Antes você se sentiu magoado. Agora vai sentir mágoa e culpa. Bom, aí o que eu faço então? E outra coisa, né? Nós conhecendo agora, vendo uma palestra de do Wagner Borges, ele mostrou para nós que esse chakra laríngeo, que é o nosso aqui, ele fica esmagado pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. Então, eu querendo me livrar de uma emoção e de um pensamento, porque eu fui atingido, alguém falou algo que eu não gostei, então eu não gostei pela maneira que ele falou e tomei-me de uma emoção conflitante. Nesse momento, eu quero usar o chakra para expelir isso, e não para curar a minha emoção descontrolada e o meu pensamento desequilibrado. O chakra é uma área onde eu respiro a energia plana para equilíbrio, ou mando uma energia de equilíbrio para que eu fique equilibrado, recebendo equilíbrio ou mandando equilíbrio
eu estou sempre equilibrado. Mas, se eu concentro essa energia emocional, pensamento, concentro a energia, dou uma dose de emoção descontrolada e mando a ponto de mandar essa energia através da voz, eu agora me tornei uma fonte negativa de energia. Quem está sentindo a pior energia? Sou eu. O outro ainda tem uma certa distância para receber essa energia. É como uma caixa de som tocando lá na esquina. Se nós estamos ouvindo um pouquinho, imagine lá no local da origem. Está para explodir a cabeça de quem passar ali. Então nós também acontece conosco mesmo. Então ele fala assim, esse é o momento de nós nos calarmos. Tá certo? Porque existem problemas. A forma, o método como a gente resolve os problemas é que eles devem satisfazer a sua saúde. Afinal de contas, um problema está atingindo o seu equilíbrio, né? Então eu quero solucionar esse desequilíbrio retornando o meu equilíbrio. Se eu tomar qualquer atitude que não me devolva o equilíbrio, eu não estou chegando ao êxito, ao bom êxito das minhas pretensões, ou seja, não está adiantando. Então, cuidado só como eu resolvo, como eu reajo ao problema. O chakra laríngeo é hoje utilizado muito para a expressão de raiva, de gritos, e ele é hoje um dos mais prejudicados no momento da ira. Nossa, é onde a gente grita, a gente xinga, fala um monte de coisa que não deveria, e pior, quando a gente percebe que falou excessivamente o que não deveria, nós ainda emitimos pensamento contra o nosso chakra, de dizer assim, eu não deveria ter dito isso. O que ele tem a ver? Ele foi comandado por você. Então você ainda emite um pensamento negativo bloqueando o seu chakra laríngeo para expressões. Daqui a pouco você vai perder a voz, vai ter dificuldade de falar, até quando você quiser. Porque você acha que você sempre está falando o que não deve, você tem medo de... Olha só, coisas que bloqueiam a nossa voz. Pensar que você fala o que não deve, pensar que você sempre fala errado, não gostar de falar, medo de falar, tudo isso é algo que bloqueia o potencial do chakra laríngeo. Todos os seus chakras existem para te dar equilíbrio. Não é para você, entre aspas, maldizê-los. Não é que você está maldizendo, mas entre aspas está. Você não está contente do uso que você faz dele, mas é você que está fazendo o uso dele, não ele. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, olha, por que você não conversa? Não, eu não quero conversar, porque eu não sei conversar. Já está falando isso, ó. Eu já estou contra o poder que eu tenho um grande poder de falar. Me parece que não, mas o silêncio é uma das grandes orações. Bom, se alguém me falar algo que não é aquilo que está dizendo, bom, é a opinião da pessoa. Você pode tentar conversar com ela, tentar explicar um lado que não seja aquele que ela está entendendo. Mas é a opinião dela, não vai mudar o jeito dela. Não é gritando ou falando mais alto que você vai conseguir vencer ou mudar a forma dela pensar. Talvez intimide, mas não mudando. Mas não vai mudar a maneira dela falar. E quando você fizer isso, você vai se sentir mal. Se você tiver uma proposta de espiritualização. Se você tiver uma proposta de reforma íntima. Tá certo? É isso que acontece. Ele fala assim, para que a gente converse, basta a alma procurar a oração, equilíbrio e quietude. Você está com um problema, está enfrentando uma dificuldade. Ore, equilibra-se
e fique quieto, porque o mestre vai lhe falar na boa nova da redenção. Está falando bem assim. Vai responder. E vai, gente, responde. A nossa inspiração, ela funciona quando nós estamos em silêncio. Mas não é só o silêncio verbal, o silêncio mental também. Tá certo? Ou seja, não adianta não falar, engolir aquilo, né? Engulo aquela raiva. Eu não falei verbalmente, mas eu falei mentalmente. O chakra é algo extrafísico. Ele funciona com a força mental e não é com a força física. Portanto, não adianta eu pegar simplesmente, levantar a mão e achar que está saindo energia porque eu estou sacudindo minha mão e freando, sacudindo, freando, fazendo gesto. Isso é... Não, eu posso simplesmente nem levantar a mão e mentalmente emitir energia pelos chakras da mão. Ele funciona pelo mental e não pelo físico. Mas está localizado em umas regiões físicas, assim, geograficamente físicas do nosso corpo. Tudo bem, mas não é físico, é extrafísico. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil, ele está falando. Não ignore o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, ele está falando, tome cuidado, ó. Você vai ver como que a tradição e os costumes está lhe mandando resolver aquela questão. Mas com cautela. Porque costumes e tradições são criadas pelo homem. E tudo que é criado pelo homem é imperfeito. Bom, no entanto, depois que você consultou, pensou como se resolve isso, aí você vai, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração a seguinte pergunta: tu, porém, mestre, que me dizes a isto? Compreenderam? Ou seja, ele está mandando você sempre consultar Jesus. Sempre. Mesmo que a tradição está claro, que os costumes, a maioria das pessoas fazem, todo mundo faz, a gente tem mania de dizer, né? Todo mundo faz, mas eu sou cristão, eu não sou todo mundo. Cristão não é todo mundo. Todo mundo é o comum. Eu sou cristão, o cristão é o normal. Não é todo mundo, não é o comum. Então eu vou fazer o que o Cristo me intui, me inspira a fazer. E aí ele fala assim, e a resposta não se fará esperar por divina luz nos grandes silêncios. Tenha confiança. E é incrível, tá? Todo mundo está fazendo, mas a vozinha diz para você não fazer, porque está errado, se você fizer. E aí o que você vai pensar na hora? Mas se eu não fizer, vão cair todo mundo em cima de mim. Se eu não concordar, vai cair todo mundo em cima de mim. Bom, lembre-se que quando nós morrermos, cada um de nós responderá por aquilo que fez, pensou, sentiu, falou. Não tem grupo. Portanto, decida, né? Não adianta lá na frente dizer, não, todo mundo fez. Isso não é algo que apacenta, acalma a nossa consciência. Se está errado, está errado. Independente de quanto. Cego conduzindo cego, ambos no precipício. Vai todo mundo. Certo? Então, sem essa de dizer que é a maioria. Nós, como cristãos, temos que fazer o que é correto, o que Jesus faria, o que seria o melhor. Mas, mesmo quando a gente recebe uma inspiração, eu posso estar já inclinado dentro de mim, convencido de que caminhar para uma determinada direção é o correto. Então eu recebo uma inspiração e isso faz com que eu diga assim, tá certo o que eu estou pensando. É por ali. Gente, nós estamos falando de uma inspiração, a inspiração não engana. Quem se engana, ou se permite se enganar, é quem recebe o inspirado, não a inspiração. Tá? Mesmo quando eu estou inspirado, querendo caminhar, para uma determinada direção, a inspiração vem disso. É que nós não queremos mudar a nossa rota. Então a gente se alimenta daquela energia que diz,
que impulsiona, que nos favorece caminhar para o outro lado, a gente usa toda aquela energia para aquilo que a gente quer. E acaba fazendo como se fosse uma inspiração. Mas nós sabemos que não estamos caminhando da maneira correta. A nossa consciência, ela é implacável. Pode todo mundo que está do seu lado bater palma para você, parabéns, você fez certo. Você sabe que não fez certo. E que não está fazendo. Nesse contexto, ela tem consciência, ela não pensa no aqui e no agora. Ela está sempre pensando, no sentido assim, de fazer coisas que não alimentariam ela lá na frente. Vamos lá, senão a gente vai se misturar. Porque sempre a gente está falando que a gente tem que pensar no presente, não pensar no passado e nem no futuro. Quando eu falo no ficar pensando lá na frente, eu estou falando assim nas consequências. Isso não tem como você tirar. Todo cristão tem o foco de saber que se eu fizer o bem agora, esse bem vai me repercutir para sempre. Algo bom. Eu não estou limitando o tempo. Eu não estou querendo fazer uma poupancinha lá na frente. Eu não estou querendo usar isso lá na frente. Eu não tenho interesse de usar isso lá na frente. Eu não estou negociando. Eu sei que é a verdade e é o certo fazer. Ponto final. Então, mas eu tenho a preocupação do que isso me somaria nas minhas decisões do presente para gerar o eu, quem eu sou lá na frente, no futuro. Isso eu tenho que ter. Tá? Não que eu estou pensando no futuro. Eu estou pensando no aqui, agora. Eu quero fazer tomar a melhor decisão por mim, para mim. Agora, e se der agora, para sempre. Porque eu sou imortal. Já o materialismo, não, ele dá tudo por agora. Tudo. Não tem como você... O materialista, ele é como um jovem. Já tentou falar para o jovem, assim, não bebe tanto assim, lá na frente você não vai ter saúde. Não tem lá na frente. Não tem amanhã. Ele não faz faculdade. Você fala, não, meu filho, como que você vai... profissão que você vai ter lá na frente? Ele não tem lá na frente. O materialista, ele é sempre inconsequente, ele é jovem, ele nunca cresce. Ele não consegue enxergar o amanhã. Para ele, é hoje. É agora. Se dá bem, acabou. É isso que ele quer. Mais nada. Como se ele sempre fosse existir daquela maneira. A pessoa consciente, ela sabe que mesmo que ela esteja na melhor fase da vida dela, vai passar. Que ela esteja na pior fase da vida dela, vai passar. Porque ela vai continuar existindo independente das fases. Então ela não se agarra no momento. O materialista, ele se deprime, se, por exemplo, se ele entrar numa falência, ela acaba de se matar. Não tem amanhã, tem agora. Entendeu? A pessoa consciente, ela tranquilamente consegue compreender que perde, ganha, e vai caminhando. E que nada do que está acontecendo define ele. Ele é um ser espiritual, imortal. E que haverá outras e outras e outras experiências a serem experimentadas. Que não chegará tão cedo no ápice de toda essa experiência. Por isso, porque essa peça exagerada, né? Que eu tenho que me tornar santo nessa vida. Não. Você tem que fazer grandes escolhas, boas escolhas em todas as áreas da sua vida, até para começar a trajetória dessas escolhas. Senão você nunca vai começar. Nunca. A gente é testado de todas as maneiras. Aqui mostra que Jesus foi testado com uma pergunta que já tinha resposta na comunidade deles, né? Pegou a mulher no adultério. O que faria, Senhor? O que você pensa sobre isso? Como que você faria isso? Porque o costume é isso, a lei diz isso. Agora queremos que você nos responda isso. Mostra para nós, apesar de ser um atentado, colocar ele na parede, né, para ver se ele falava contrário, alguma coisa assim, apesar de ser um atentado contra Jesus, mesmo assim mostra para nós cristãos que
Mesmo que a lei diz isso, que os costumes diz isso, consulte Jesus. Porque a lei muda, o costume muda e a verdade é inalterável. Então vamos lá. Abortar, por exemplo, está errado. Mesmo que aprovem o aborto. Mesmo que a maior quantidade de brasileiros vai para as clínicas abortar aberradamente. E você tem uma necessidade de abortar? Consulte Jesus. Porque hoje pode aprovar, mas ontem era proibido. Viu como muda a lei do homem? E daqui uma semana proíbe de novo. E você fica com a culpa da ação, da atitude. Porque quem faz as leis não se preocupa com as pessoas. Então tome cuidado em seguir essas leis. Tá? Elas podem se tornar legais, mas nunca serão moral. Nunca será moral. Tá certo? O que essa é a verdade. Ah, mas tem diversas teorias. Cara, é verdade. Existem infinitas teorias. Por isso que nós estamos falando, consulte o Cristo. A inspiração, gente, ela não falha. Tá? Mesmo que você não fosse nem cristão, pode consultar o Cristo. Eu quero ter certeza que você realmente vai ali e vai matar aquele ser, porque é muito triste que você tenha que recorrer a assassinar um ser para ser feliz. E dizer assim abertamente, eu quero ser feliz, eu sou dono do meu corpo, tudo isso é maravilhoso, mas precisa matar alguém para dizer tudo assim? E se fosse você no ventre? Põe-se no lugar da criança, você vai ter a inspiração nossa, não falha. A lei, a lei permite. 70% dos brasileiros estão abortando. Você não é a maioria. Jesus não foi a maioria, nem é hoje a maioria. Então, gente, faça o que o Mestre nos ensina, nos inspira, nos instrui e vive em paz. Não vai fazer o que os homens dizem. Muda demais, influencia demais. E tem tantas coisas para a gente dizer com muita tranquilidade. Olha, e vou dizer mais, os ensinamentos de Jesus e as leis do Cristo, ela é universal. É muito bacana porque quando eu a entendo, compreendo, eu posso viver dentro da lei, aqui na Terra, em Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, em qualquer época da existência. Enquanto que as leis humanas é limitada, é mesquinha, é pobre. E os costumes, então, nem se fala. Só é pertencente a um pequeno país, um grupo de pessoas. Nós somos espíritos imortais. Então, nosso pensamento é maior que um estado, que um país e que um planeta. E nós temos que estar coerente com essas leis que regem o universo. Algumas pessoas saem de um determinado país, que ela quer cometer um determinado ato, e ela vai para um outro que aquele outro pode cometer. Vai para lá, comete e volta tranquilo. Eu fico pensando assim, né? Como se as leis de Deus mudassem a cada fronteira? Aonde que nós chegamos a pensar isso? Ah, não, aqui eu não cometi erro nenhum, eu cometi lá. Eu fiz lá, lá é permitido, então eu não cometi erro. Então que a gente saiba, fechando a nossa lição, consultar o Cristo, consulte Jesus sempre. Mesmo que a lei esteja clara, que os costumes estejam claros, que a maioria vão para uma direção. Consulte o Cristo e veja, se amanhã não fosse você ali no lugar, você estaria fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque é isso que você estará plantando no seu futuro.